Saúde Mais Cast, seu bem-estar ao pé do ouvido. O envelhecimento é algo inerente à vida. A pessoa nasce e começa a envelhecer ainda na maternidade. Mas muitos anseios rondam essa fase da vida e muitas perguntas ficam sem respostas. Como será a minha velhice? Terei forças para fazer as minhas tarefas do dia a dia? Terei filhos e netos? O que fazer para ter uma terceira idade saudável? Eu sou o Décio Caramigo e ao meu lado tenho o Douglas Scherer Sakaguchi, que é psicanalista da área de saúde mental da Secretaria Municipal da Saúde. No episódio de hoje iremos debater sobre a pergunta: quais são os medos que a velhice reserva e o que fazer para vencer a insegurança? Por isso convidamos Lilian Faria, que é geriatra e assessora técnica da equipe de atenção básica à saúde do idoso da SMS. O Saúde Mais Cast já começou e eu agradeço a presença dos dois aqui no podcast da Secretaria da Saúde da cidade de São Paulo. Douglas, como vai? Tudo bem, tudo na paz. Olá a todos, prazer novamente estar aqui. Lilian, tudo bem com você? Obrigado pela sua presença aqui. Antes de você iniciar sua fala, já deixo a pergunta, hein? Quais são os medos que a velhice reserva e o que fazer para vencer a insegurança? Obrigado pelo convite. Eu acho que é importante a gente ter um espaço para sempre falar, divulgar, né? Informação, eu acho que é a melhor arma que a gente tem para tudo, né? E a pergunta é bem filosófica, né? Se a gente parar para pensar nisso tudo, eu acho que vale a pena contextualizar um pouquinho, né? Nós vivemos hoje uma transição demográfica extremamente importante no país, né? Então a gente passa de um país que era extremamente jovem, né, para um país que está crescendo o seu número de idosos. Hoje a gente tem aí cerca de 12% da população de idosos e esse número tende a crescer muito rápido, né, chegando aí lá em 2050 por volta de 30%, né? Vai mais do que Então dobrar. vai mais do que dobrar num espaço de tempo muito pequeno, né? Para a gente ter uma noção do quanto é isso, né? A Europa demorou mais de 100 anos para ter essa inversão. E a gente está conseguindo fazer essa inversão aqui num período de 25, 30 anos, né? Então, será que a gente está preparado para isso, né? Quais são os medos e como se preparar para essa velhice, né? O medo, se a gente for pensar em pesquisas, em tudo isso, eu acho que é a incapacidade mesmo, né? Se você pensar que 30% dessa população aí vai estar envelhecida, né? Como a gente vai cuidar dessa população, né? Enquanto sistema de saúde, a gente está preparado para isso, né? Então, são inúmeras questões, né? E a gente já sofre essa inversão, e a gente acredita que lá em 2030 essa inversão já aconteça, ou seja, quando eu tenho mais de 15% da população aí de idosos, né, em comparação à quantidade de jovens que eu tenho, né, que é quando isso realmente se inverte. E quais são os medos, né? É medo realmente de ficar sozinho, né? É medo de não ter como se manter, o medo da incapacidade, e aí eu acho que existem alguns conceitos que valeria a pena a gente colocar aqui também, né? O conceito de autonomia e de independência. Isso é legal, porque incapacidade, o que é isso, né? Que a gente está no meio de A capacidade. gente fala acho que isso é muito importante, sobre Lilian, isso, né? né? O que é A isso? pessoa é incapaz, né? Isso. A pessoa é independente, né? São coisas iguais, né? E isso é importante até a nível de justiça, né? Se a gente for pensar que parte dessas pessoas aí vão estar incapazes, né? O que é ser incapaz, Isso. né? Então isso é muito relativo, né? E pensando nos medos, eu acho que essa é uma das maiores preocupações quando a gente, enquanto profissional, conversa, né? Ou tem um idoso em seu cuidado, né? É manter essa autonomia e essa independência. O que é autonomia, né? É a capacidade dele decidir o que ele quer para ele, né? É a capacidade de falar, olha, né? Eu quero vender, eu quero comprar, eu quero ir até lá, eu quero ficar aqui, né? Eu quero morar com alguém, eu quero morar sozinho, né? É a capacidade de resolver aonde gastar o seu dinheiro, né? Isso é a autonomia. E a independência tem mais a ver realmente com a capacidade física da pessoa, né? Ela é capaz de andar sozinha, ela é capaz de comer sozinha, né? Muitas vezes eu tenho uma pessoa que ela tem autonomia, mas ela não tem a independência. Ou seja, ela é capaz de
de saber o que ela quer, ela é capaz de decidir os atos, mas ela não é capaz de executá-lo. Né? Não sei se ficou claro isso. Sim, acho que, veja se eu entendi, é uma questão tanto corporal até, né? Eu desejo, mas eu não consigo me locomover, eu não consigo, é isso, uma coisa mais até do corpo mesmo, não responder até o meu desejo, digamos assim, aquilo que eu... isso, né, Aline? Por exemplo, um exemplo bem simples, aí, a doença de Parkinson, nos seus estágios intermediários, a pessoa perde muito do seu movimento, mas ela não perde a sua intelectualidade. Né? Então, assim, ela é capaz sim de decidir, né? Ela é capaz sim de falar, eu quero pagar essa conta, mas muitas vezes ela não é capaz de sair para pagar essa conta. Então, ela acaba tendo que delegar isso a alguém, né? Pela incapacidade física. Mas ela tem autonomia para decidir qual conta ela quer pagar. Não, e é legal, porque até pela pergunta do Abra, assim, me revisitou, né? O Freud dizia que o envelhecimento é uma das grandes feridas narcísicas, né? Uma das grandes dificuldades do sujeito se perceber envelhecendo, né? E é interessante que me veio aqui, né? Quando eu voltei de férias, e foram férias 10 dias, não me recuso a chamar de férias, mas umas folgas aí. Quando eu voltei, cara, assim, eu fui parado por umas 3, 4 pessoas e fizeram uma observação. Nossa, Douglas, quanto cabelo branco. Nossa, né? E aí quando eu vou beber água, as pessoas que tiram a máscara e tal, até na barba, né? E eu fiquei pensando, é interessante, né? Que as pessoas também fazem questão de marcar de alguma forma. Isso é um destaque, isso é um sinal, me parece. Olha, você está envelhecendo, sabe? Assim, deixa eu te noticiar isso, assim. Você não percebeu. Como se você não se olhasse todo dia no espelho. Exato. Você não percebeu, você está envelhecendo. Isso, mas é interessante essa necessidade de marcar, né? Tipo, olha, você está vivendo esse processo, porque eu acho que vai envolvendo essa um pouco do que a Lina foi trazendo, né? Dessas fantasias, de como que será que vai ser. Bom, sim, estou envelhecendo, ele mesmo, tenho cabelo brancos, né? Não sei, você acha que cabe dizer uma certa guerra com os sinais do envelhecimento, uma certa guerra com o estou envelhecendo, Lina? Você acha que cabe? Eu brinco com meus pacientes que, assim, envelhecer é um exercício constante, né? Porque, você comentou, né? A gente nasce e vai envelhecendo, né? Existe um período que você ganha, né? Você tem aquela sua parte da juventude, né? Mas tem lá, a partir de uns 25, 30 anos, você começa a olhar para o espelho e você percebe que fala, não tem jeito, né? A coisa está acontecendo, né? Sim. E é visível, né? É o que você falou. É o cabelo branco, né? São as rugas. É a forma do seu corpo, né? E assim... Eu continuo com o mesmo peso que eu tinha na mesma época de faculdade. Mas eu olho o meu corpo, ele é completamente diferente do que era, né? Sim. Então, existe, sim, um mudar aí constante, que é um exercício, né? É um exercício tanto para o outro quanto para si, né? Envelhecer é um exercício constante, né? Você precisa, a todo momento, né? Perceber-se, né? E perceber o que você é capaz, né? E eu acho que um outro medo está aí, né? É a perda dessa capacidade, né? Eu consigo perceber essa perda? Porque um grande problema dentro do envelhecer é não perceber essa perda, né? É como trabalhar uma coisa que você não percebe. Então, assim, se você não percebe essa perda, se você não tem essa sensibilidade, né? Ou se você não tem esse treinamento constante, né? Você acaba passando por esse período sem perceber que envelheceu. E um certo dia você acorda velho. Se dando conta disso. Né? Como seria esse treinamento constante? Então, Ele isso... é totalmente mental ou físico também? Ele é mental e físico, né? Eu acho assim, existem maneiras de se envelhecer, né? Existem várias formas disso acontecer. E você pode sim se preparar para isso, né? Mas você só se prepara se você tiver essa consciência, né? Então, como ter essa consciência? É na conversa mesmo, né? É no contato com o outro, né? É dentro da família, dentro do núcleo familiar, que muitas vezes tem o idoso em casa e tem o jovem, e a interação entre essas duas partes é extremamente importante, porque a criança que percebe o seu idoso, a criança que percebe o seu avô, a sua avó, ele vai perceber essas mudanças mais fáceis nele, com certeza. E eu fico pensando, né, que é isso, você falou mente e corpo, e é isso, né, a gente dissocia, assim, né, de uma certa forma para entender, mas estão interligados, né, não dá muito para essa separação. Mas o que eu acho que a Lilian traz é algo interessante, assim, de
de entender isso como um processo, né? E é isso que a gente foi falando, todo mundo fala, é natural envelhecer, né? Mas a gente distancia, porque guerra consome. Guerra eu tenho que combater, guerra exige força. Se eu vivo o processo, me sacando nesse processo, entendendo que processos são regados de diversas outras coisas, para além dos medos, né? Poder vivenciar esse processo, até que, assim, me veio uma coisa agora, me invadiu aqui, um processo de morrer também, né? Por vezes em algumas... Então, entende? Assim, são processos, que eu quero dizer que todo o seu processo tem a sua riqueza. Tem as suas dores que a gente não precisa negar, tem as suas frustrações que também fazem parte do processo. Mas tem suas alegrias, Exato. né? Que é isso. O processo de envelhecer traz alegrias também, né? Quanto eu ganhei nesse processo, Isso. né? Principalmente intelectualmente, mentalmente, né? Nesse processo todo. É extremamente rico isso, né? Então, eu acho que esses ganhares todos têm que ser valorizados, né? Exato. Ao mesmo tempo que você olha para o espelho e vê a mudança toda, né? E vê as perdas, né? Você também precisa perceber esses ganhos, né? Exatamente. Não precisa ser uma batalha, não precisa ser uma guerra. Exato. Né? E eu acho que é isso que a gente precisa trazer, né? E é isso que esses espaços, né, que de discussão hoje trazem, que são tão importantes, né? É que isso se torne consciente para a maioria das pessoas, né? Você, como geriatra, tem percebido hoje a galera da terceira idade, ela é mais ativa do que era há 20 anos? Muito mais, muito o que mais. fez essa galera muito mais. virar aí a chavinha e entender que a saúde... Eu dá acho pra que é envelhecer justamente esse processo de ganhos, né? Eu acho que essa coisa do não existir só perdas, hoje isso é muito mais evidente, né? A gente tem hoje comunidades, né? A gente tem hoje espaços abertos onde se discute muito isso, né? E essa chavinha, na verdade, ela não vira de uma hora para outra. É um processo de conscientização. Então, isso é lento, né? É gradual, mas é concreto e está sedimentado, né? Essas informações acontecem, essas informações circulam. Eu acho que o maior exemplo disso hoje é o Grande Conselho Municipal do Idoso. Nós somos representantes da saúde lá, né? Mas assim, na hora que a gente entra, vem uma cobrança tão grande de tanta coisa, né? Que você fala, nossa, onde é que eles arrumaram tanta informação, né? Arrumaram aí, né? Eles estão vivos, né? E estão cada vez mais se apoderando do que eles podem. E hoje eu acho que a mídia, ganharam a mídia também, né? Sabem usar o celular como ninguém. É raro hoje um idoso que não tenha o seu celular ou que não se aproveite desses sistemas todos para se comunicar, para achar antigos amigos, para marcar reuniões, né? Videoconferências hoje. E tudo isso rejuvenesce. Sim. Eu acho que o idoso conectado, ele é muito mais jovem do que, sabe? Do que se ele não tivesse conectado. Ele vê amigo das antigas, lembra histórias, né? Manda um áudio para um amigo que ele não vê há 30 anos. Tudo isso ajuda a mente dele a resgatar um tempo que ele viveu muito bem. Não sei, estou falando besteira? Não, e eu acho que ainda pode viver muito bem, né? Pode viver ainda, quando você exatamente. associou a palavra do tempo de jovem, eu fiquei pensando assim, né? A coisa mais jovem, de vitalidade, né? De vida, que é o que a gente está falando, o idoso muito vivo. E, por exemplo, uma das coisas que eu queria provocar a Lília pra gente trazer aqui em pauta, porque tá vivo é ter a sexualidade ativa também, né? E um dos grandes tabus aí pros idosos é essa coisa da sexualidade, que não é só o sexo, entende? Sexualidade numa coisa um pouco mais ampliada, assim. Como é que é, Lília? Como é que você percebe, assim? Porque eu acho que isso é um tabu interessante da gente provocar, assim, para poder pensar nisso. Isso também diz da vida, isso também diz de um dos processos. Como é que você sente? Que eu acho que diz um pouco disso que você foi anunciando, cara, dessa coisa do idoso mais vivo, né? Como é que você sente isso, Lília? Como é que é pra você? Como é que você percebe isso? Então, é muito interessante porque para eles eu sou jovem, né? É muito engraçado porque, apesar de eu não ser, né? Eu já caminho já bem próximo aí da terceira idade, mas eles trazem essa questão muito viva. Até porque, assim, eu tenho hoje uma seleção de pacientes que muitos são viúvos, né? Então, e principalmente as mulheres, né? Porque às vezes elas são fruto, muitas vezes, de um casamento que elas não escolheram. Elas são fruto, muitas vezes, de uma imposição social muito grande, que casou e tinha que ficar casada, né? Sim. E tinha uma coisa de não poder ter a sua vida. Então, na hora que a viuvez vem, ou na hora que estão prontas para viver com plenitude a terceira idade, né?
elas querem sim aproveitar e querem conhecer e querem desfrutar dessa maturidade que elas têm hoje. Então isso é muito mais vivo do que se pensa na terceira idade, né? É um tabu, mas eu acho que dentro do consultório isso é bem discutido, né? Elas vêm procurar informação, isso devia ser sim muito mais discutido, muito mais colocado, até por conta hoje das ISTs, das doenças infecciosas sexualmente transmissíveis, né? E eles estão sujeitos. Eles estão sujeitos igual um sim. adolescente. E se a gente for pensar, né, que eles são de uma geração aonde a AIDS não existia, se a gente for pensar aí que ela apareceu lá nos finais de 1980, aí, né? Eles são de uma geração onde a prevenção para o sexo era só para evitar filho ou as DSTs que já tinham cura, né? Ah, tudo bem, pegou, vai lá e trata. Então, eles são de uma geração que ainda é um pouco mais complicado essa coisa de ter a prevenção, de fazer o sexo seguro. Mas vai muito além disso, né? Eu tenho pacientes que não chegam a esse contato, mas adoram, né? Aquela coisa do sentar, de tomar uma cervejinha, né? E um bate-papo, né? Uma flertada, exatamente, né? Eu não sei se eu fico com ele ou não, né? Outro dia me veio uma pergunta dessa, doutora, eu tô pensando e tal, mas eu não sei se eu fico com ele ou não. Eu falei, mas como assim? O termo agora não é ficar, né? Então, aí eu acabei entrando no assunto, né? Eu falei, então, isso é uma questão, né, que é você que precisa resolver, né? Se você quer ou não ficar. Quais são os prós e quais são os contras de estar com ele, né? Então, eu acho que isso é muito enriquecedor, né? Eles têm, sim, esse lado extremamente aflorado e que muitas vezes não tem espaço dentro de casa. Sim. Ou mesmo não tem espaço na rodinha lá das amigas, porque às vezes ainda existe um preconceito, um tabu maior, né? Entre eles mesmos. Entre eles mesmos. Então, A senhora começou, ou você... Você, por favor. Você começou falando sobre a maior parte dos seus, ou uma grande parte dos seus pacientes, composta por pessoas viúvas. E eu tenho um grande amigo, Felipe, e o avô dele, o senhor Ademar. Hoje o senhor Ademar deve estar beirando os 90 anos, mas ele ficou viúvo há muito tempo. Também há mais de 20, quase 30 anos ele é viúvo. E eu lembro de uma frase que ele soltou, e ele já soltou essa frase já tem uns 15 anos, assim, eu não esqueci até hoje, que ele falou que viúvo é quem morre. Ou seja, ele não... Eu já ouvi isso várias vezes. Você já ouviu isso? Doutora, viúva é quem morre, né? Eu nunca esqueci essa frase. Eu falei, cara, ele tem total razão. Né? Quem tá aqui vivo tem que viver, entendeu? Tem que se dar uma nova chance, encontrar um novo amor. Estou na pista, é outra frase que eu ouço bastante também deles, entendeu? Sensacional. Ô Douglas, surfando aí nesse assunto que você trouxe pra gente, o que uma mente apaixonada possibilita aí de bom pro corpo? Então, isso é enriquecedor se a gente pensar, né? A paixão, de certa forma, é algo muito intenso, né? Assim, vai produzindo muita vida. O que eu acho interessante é o que a gente está dizendo do sujeito se sentir ativo mesmo. Então, assim, poder se apaixonar, porque da mesma forma como a sexualidade tem que ter uma permissão para entrar nas rodinhas, a paixão também tem que ter uma permissão de eu me abrir para ser afetado por outras pessoas, pelos contextos. Então, isso diz também de uma busca ainda aberta para poder ser afetado por pessoas, para poder me conectar com elas, porque isso requer investimento. Toda relação interpessoal requer investimento, certo? E eu acho que é um pouco disso, assim, da maior beleza que me vem é isso, essa abertura, mesmo depois de ter passado por tantas coisas, de poder se conectar a um novo, de poder se conectar a um novo sujeito. Porque a paixão não é uma escolha, né, cara? A paixão é uma coisa de poder vivenciar esse processo, assim. Você não escolhe, quero estar apaixonado. De repente, parece que o negócio te invade. Mas isso diz de uma abertura que você dá pro seu mundo interno para que isso possa te invadir, de certa forma. Então, que prazer poder se apaixonar. Porque, né, não é uma escolha. Então, assim, você ser brindado com a possibilidade de paixão... Fantástico. E quem se apaixona, se cuida mais, né? Com certeza. Corta a unha do pé, corta a unha da mão. Passa aquele perfuminho. Passa um perfume, ou coloca a melhor roupa, né? Por quê? Porque ele quer impressionar. Eu falo que você só se apaixona se você estiver apaixonado
né? Então, você precisa se apaixonar por você, Também. né? E isso reflete, né? E aí você se permite, né? É o que você se abre para o outro, né? Exatamente. Você mostra o que você tem para que as pessoas possam chegar, né? Exatamente. A gente está indo já para os finalmente do nosso bate-papo, sim. Chega uma hora que a gente precisa ir para essa parte chata, que é dar início ao encerramento, mas aí o bom de dar início ao encerramento é que ainda não encerrou. Podemos falar mais Processo. um pouco. Eu queria entrar aqui num assunto sobre a solidão na velhice, né? A nova geração, ela tem escolhido ou não casar, ou não ter filho. De que forma, né, que essa decisão pode causar algum impacto na velhice? Não ter filhos significa não estar acompanhado na velhice? Solta pra gente aí o que você tem pra falar sobre Não, eu acho boa pergunta e acho que provoca a gente se deslocar de um lugar comum, de um senso comum, onde a gente parte de que filhos, ou netos, ou família garante a companhia, garante cuidado, e eu não sei se é bem assim, Décio e Lilian, né? Assim, a gente pode pensar um pouco a respeito. Acho que não é tão diretiva, não é uma relação tão dada assim. Eu acho que, por vezes, o filho não necessariamente representa companhia, representa cuidado. Então, associar isso é brincar com um senso comum de uma família. Bom, aí a gente entra numa outra seara de o que é isso de família. Mas eu acho que, especificamente, pelo neto e pelo filho, não sei se garante isso tudo, entendeu? Então, de como se deslocar. Não sei, Lilian, como é que você percebe isso, assim, eu só estou viajando muito, assim. Então, eu acho que a percepção hoje disso é muito diferente, né? A gente sai do senso comum, né? Cada vez mais. Primeiro porque, assim, às vezes ter o filho não é nem uma opção. Às vezes ele vem quando não se espera, né? E às vezes se espera e ele não vem, né? Então, isso hoje é muito discutível mesmo, e ter o filho não é realmente a garantia de que você terá alguém para cuidar, né? E eu acho que não se deve ter o filho pensando nisso, inclusive, né? Sim. Isso seria um egoísmo tamanho, né? É um caminho perigoso, Né? É muito perigoso esse pensamento, né? Porque isso não acontece. Cada vez mais a gente vai ver na sociedade formações familiares cada vez mais diferentes, né? Grupamentos de pessoas aí se ajeitando para, assim, conviverem, né? E se acertarem cada vez mais diferentes. Eu acho que a tendência hoje é muito isso, né? Existe uma escolha em se viver solitário, sim, né? Porque a pessoa aprende a se gostar, aprende a conviver consigo, né? E percebe que muitas vezes ela se satisfaz. Isso é uma escolha. Mas e quando não conseguir mais se cuidar, né? Virão os arranjos para isso, né? Com certeza, né? Eu acho que hoje o mais importante, né? Se a gente for pensar nesses arranjos de se você ficar preocupado em como, né? Se acontecer alguma coisa, quem vai cuidar, né? É garantir, sim, o seu suporte, a sua rede social. E eu vejo isso muito. Vejo muita gente que mora sozinha, né? Vejo muita gente que não tem o filho, né? Mas que tem, sim, o seu suporte social. Então, o fato de você morar numa casa com 10 pessoas ou ter uma família grande não lhe garante o cuidado. E nem a sensação de solidão, né? E porque você pode estar cercado de pessoas, né? E se sentindo extremamente solitário, né? Conheço pessoas que moram sozinhas e que não são solitárias, né? Esses relatos chegam para você com certa frequência? Com muita frequência. Com muita frequência. E tenho muita gente que mora numa família grande, cheia de filhos, e que sofre, sim, de depressão, né? E que eu preciso, sim, dar um suporte nesse sentido, porque é solitário. Né? Então, isso é um paradoxo, né? É completamente desconectada uma coisa da outra. E é singular, né, Lilian? Do jeito que a pessoa estabelece a relação no mundo, com os amigos, né? E que é isso, é muito singular também. Para alguns a solidão faz total sentido. Eu gosto das coisas do meu jeito, eu gosto do açúcar ali, do adoçante aqui, do meu arroz ali. Aí vem outro e quer bagunçar tudo, é melhor. Então é muito singular, né? Assim, a gente dá voltas, tenta massificar, mas é isso, é muito de como o sujeito sente o mundo e como ele experiencia o mundo. Porque me veio o Jorge La Roça, eu preciso falar um pouco disso, que você falou, e como reviver, né? La Roça, que é um catalão da parte mais da educação, assim, mas ele fala uma coisa que é interessante, ele não gosta da palavra experimento, porque experimento ou deu certo ou deu errado. Ele gosta de experienciação, porque tudo que a gente vive na vida tem esse ex de externo, per que me perpassa e me marca.
Então, também tem isso, assim, dessas vivências, dessas marcações do que eu vivi ao longo da minha trajetória existencial e do que eu fiz com elas, às vezes de redes sociais, de amigos, entende? Assim, E acho que isso é uma das riquezas também do processo de envelhecer, porque você já experienciou tanta coisa, né? Assim, você já passou por tanta coisa, que é muito bonito também poder sentir essas marcas, poder se permitir entrar em contato com elas, assim, né? Bom, agradeço muito a presença dos dois aqui. Douglas, que já é da casa, já é a casa. Obrigado, Douglas, de novo. Eu que agradeço. Papo aqui fantástico, aprendemos muito, acredito você também. Sim, passou muito rápido, né? Passa rápido. Passa muito Isso rápido. Acho que é a parte mais chatinha aí. É um trabalho gostoso, né? Sim. Lilian, Diz que o que é bom a gente não percebe passar, né? Acho que foi isso mesmo. já estamos aqui há quase 30 minutos batendo papo. Lilian, muito obrigado pela sua Eu que presença agradeço. aqui. Foi enriquecedor, como eu disse. Volte mais vezes para a gente debater e trazer aqui um pouco do seu saber. Eu que agradeço o espaço. Obrigada pelo convite. Estou disponível aí. O Saúde Mais Cast de hoje fica por aqui, mas toda semana a gente traz um convidado novo. Eu e o Douglas batemos um papo aqui descontraído, mais profundo, né? É isso aí. Essa ideia. E para você sempre aprender um pouquinho mais conosco. Um abraço. Saúde Mais Cast, seu bem-estar ao pé do ouvido.